estar aqui de novo com vocês. E nessa noite a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo bíblico, baseado no livro da missionária Durvalina, que é A Missão de Interceder. E hoje a gente vai falar de alguns princípios na oração de intercessão, no contexto missionário. A gente vai falar um pouco sobre oração no espírito e um coração compassivo, que são coisas muito importantes para que a gente possa interceder pelas outras pessoas. E nas primeiras aulas a gente estudou um pouco sobre a oração e como ela é algo extremamente importante para o nosso desenvolvimento como cristão. Um certo homem perguntou a W. Tozer: o que é mais importante para um cristão, orar ou ler a Bíblia? Alguém quer dar algum palpite? O que é mais importante para um cristão, orar ou ler a Bíblia? E ele respondeu da seguinte forma: o que é mais importante para um passarinho, asa direita ou asa esquerda? Portanto, as duas coisas são imprescindíveis para um cristão. Um cristão tem que orar e tem que ler a Bíblia. Tanto a oração e a leitura bíblica é essencial ao cristão. E a oração começa ao conhecer a Deus. A oração, ou no sentido mais simples da definição de oração, é uma conversa com Deus. E para nós orarmos a Deus, nós precisamos conhecer ao Deus a quem oramos. E somente pela leitura, somente pela palavra de Deus. E pela palavra conhecemos seus atributos, seus pensamentos e as suas vontades. Todo aquele que conhece a Deus em sua majestade se torna também um adorador. É impossível conhecer a Deus e não adorá-lo. E nesse relacionamento com Deus, temos a oportunidade de ver Deus como Ele é. Deus nos dá também a percepção de como nós somos aos olhos dele. Deus, Ele mostra como Ele nos vê. Ele vê que nós somos pessoas falhas, carentes da sua graça. Mas na oração de quebrantamento e confissão, conhecemos a nós mesmos e dependemos da sua graça para que sejamos transformados. Esse é um dos propósitos de Deus na nossa vida, que possamos ser transformados à imagem de Cristo, que possamos a cada dia ser imitadores de Cristo e fazer a vontade dele. Afinal, nossa vida não pertence a nós mesmos, mas pertence ao nosso Senhor. E a oração desenvolve nosso relacionamento com Deus e a nossa espiritualidade. E a espiritualidade em desenvolvimento é demonstrada em nosso viver, em nossas relações pessoais. Você pode ver aquela pessoa que você conheceu antes de se converter e depois que ela se converte, você vê que muda as atitudes, o jeito de falar, os pensamentos, o jeito de se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque ela começa a ser parecida com Cristo. E Cristo era uma pessoa que amável, compassiva, bondosa, correta, santa. E é assim que todo cristão deve almejar ser. E temos certeza que as nossas orações, sejam elas individuais ou na comunidade, em grupos, são ouvidas, pois temos um sumo sacerdote perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nossas orações são feitas em nome de Jesus, ou seja, pela autoridade de Cristo, pela autoridade de Jesus, e em sua santidade Cristo aperfeiçoa as nossas orações para que sejam conforme a vontade de Deus. Isso nos deve trazer o quê? Confiança e ousadia, pois nossas orações são moldadas pelo Pai, por Cristo e pelo Espírito Santo. E hoje estaremos falando no assunto da oração no contexto missionário. E a missionária Durvalina, ela destacou 7 princípios na oração de intercessão.
E veremos hoje dois deles, né? A oração no espírito e um coração compassivo. E esses princípios devem ser estudados para tornar a intercessão uma prática verdadeiramente bíblica e eficaz. Vamos orar antes? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais essa noite, por mais esse culto, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco nesse momento da IBD, que o Senhor venha a despertar em nossos corações a ter uma intercessão, a missão de interceder pelas almas perdidas, Pai. Que o Senhor desperte em nossos corações essa vontade de buscar em oração aqueles que ainda não conheceram a Ti, e que venhamos a ter esse amor pelo próximo. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro e te peço. E o primeiro ponto é a oração no Espírito. No começo do livro de Atos, temos uma ordem clara de Jesus para que os discípulos ficassem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo, e o qual transformaria a oração em um estilo mais inspirativo, mais pessoal, mais criativo, com alvos específicos, contrariando muito os métodos dos religiosos, que eles tinham uma oração assim, meio repetitiva. E Jesus, ele queria mandar ele mandaria o Espírito Santo para que nossas orações fossem mais assim pessoais, mais criativas, mais ousadas. E orar no Espírito, o primeiro ponto é depender da ajuda do Espírito Santo. Devemos ser conscientes que as nossas orações necessitam da ajuda do Espírito Santo, que somos fracos e limitados, e pela ação do Espírito Santo podemos orar como convém. Abram comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Alguém poderia ler para mim? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um comentarista escreve o seguinte comentário sobre esse versículo: enquanto lutamos por expressar em linguagem articulada os desejos dos nossos corações, descobrindo assim que nossas mais profundas emoções são as mais difíceis de expressar, gememos debaixo do peso dessa incapacidade sentida. Esses gemidos, entretanto, não são inúteis, porquanto o próprio Espírito está nos crentes dando as emoções que Ele mesmo acendeu, a única linguagem de que são capazes, de tal modo que, embora de nossa parte sejam fruto da incapacidade de expressar o que sentimos, ao mesmo tempo são a intercessão do próprio Espírito Santo em nosso favor. Em nossa limitação humana, tentamos orar achando que está da forma correta. Porém, as mais profundas emoções são as mais difíceis de expressar. E como Paulo diz, é o próprio Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A incapacidade de expressar o que sentimos, embora aparenta vir de nós, ao mesmo tempo é a intercessão do Espírito Santo em nosso favor. O Espírito Santo nos ajuda em nossas orações. Dificilmente sabemos qual a intenção que devemos orar. É o Espírito Santo que regula nossas petições segundo os propósitos do Senhor. É o Espírito Santo que conduz e motiva e dirige os pensamentos do intercessor. O Espírito Santo intercede por nós para nos fazer entender a mente do Pai, trazendo em nossa consciência seus propósitos. Pois nós, em nossas limitações, até achamos que estamos orando como convém, mas é por meio do Espírito Santo que Ele traz
ele dirige, ele conduz a vontade do Pai, o que o Pai quer. É interessante que o Espírito Santo, ele conhece perfeitamente os planos de Deus, a vontade de Deus. E a gente tem que sermos sensíveis ao Espírito Santo para sabermos realmente qual é a vontade de Deus, tanto para nossas vidas, como para nossa igreja, como para o mundo todo. E é o Espírito Santo que nos induz a orar e transmite o que está no coração do Pai. O segundo ponto de orar no Espírito é orar segundo a vontade de Deus. Em Romanos mesmo, a gente pode ver no versículo 27 que Paulo ainda continua falando sobre o Espírito como intercessor. E em Romanos 27 ele diz assim: é aquele que sonda os corações, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, por quem se intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E quem é aquele que sonda os corações? O Pai. Ele sabe, ele sonda os corações e ele sabe a mente do Espírito. E ele faz com que o Espírito ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ao orar devemos expressar o que Deus quer fazer. Uma coisa que passamos despercebidos em relação à oração é que a oração começa em Deus, a verdadeira oração. Você pode até achar que você pratica a ação da oração, mas a oração começa em Deus. Por quê? Porque é Deus quem chama, é Deus que nos atraiu, é Deus que prometeu enviar o Messias para restaurar a comunhão do homem com Deus. Então, se a oração é uma conversa com Deus, a restauração da comunhão do homem com Deus, a oração começa de onde? De Deus. E com o auxílio do Espírito Santo, somos impelidos a buscar a Deus em oração. A oração que começa em Deus é trazer a vontade e o propósito de Deus à terra. Assim como a oração do Pai Nosso. O que fala a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E qual a vontade de Deus para o mundo todo? Uma delas eu acho que a maior, é que todos possam conhecer a Deus, todos possam conhecer Jesus Cristo, serem salvos, que o mundo possa glorificar o nome de Deus. Terceiro ponto de orar no Espírito é ser guiado a pedir corretamente. Tiago 4,23 diz que vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Devemos estar atentos e em sintonia com o Espírito, para que não sejamos como os ouvintes da carta de Tiago, que não pedem, ou se pedem é por motivos errados. Nós estamos aqui em comunidade orando pela presença de um obreiro, um líder, exclusivamente para ir nas aulas. Queremos alguém que nos exorte em nossos pecados, alguém que nos aconselhe em nossos problemas, alguém que nos edifique na palavra, nas escrituras, e juntos a gente possa fazer o ID. Pois é uma obra de todos nós o ID, não somente do pastor, mas de todos nós. Todos nós devemos interceder, evangelizar, fazer discípulos, fazer missões, e assim cumprir a vontade de Deus para este lugar. E a vontade de Deus estabelecida por Jesus está na grande comissão. Em Mateus 28, 19 a 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês.
qual é a grande motivação que a gente tem quando quer um líder aqui? A gente quer ter um pastor? Quer. Exclusivo aqui para cuidar da gente? Quer, mas o grande propósito é que essa cidade conheça Jesus Cristo, que essa cidade possa ser alcançada. A gente não quer estar só reunido aqui todo sábado como um clube. A gente quer que sejamos reunidos aqui, glorificar a Deus e durante a semana ter amor pelo perdido, buscar aquele que ainda não conhecia Jesus Cristo. E essa deve ser a motivação do nosso coração quando quisermos ter um líder nessa igreja. E quando somos obedientes à direção dada pelo Espírito, ele nos capacita a agradar o Pai em tudo. E fazer sempre o que agrada a Deus é a garantia de ser sempre ouvido. Jesus disse antes de ressuscitar Lázaro, ele disse assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves. E por que Deus sempre ouve Jesus? Alguém tem uma palpite? Porque ele era obediente. Eu separei aqui um versículo, está em João 8:29, que diz: aquele que me enviou, é Jesus falando, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Eu também gosto do versículo onde está a passagem da mulher samaritana, que ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Por quê? Ele é obediente. E sempre quando nós somos obedientes a Deus, nós temos certeza que seremos ouvidos. Fazer sempre o que agrada a Deus é a garantia de ser sempre ouvido. O segundo princípio é o coração compassivo. E primeiro ponto, eu queria falar sobre o coração de Cristo, é o alvo da nossa imitação. O intercessor deve ter um coração sensível às necessidades das pessoas. Abram comigo em Mateus, capítulo 9, versículo 36 a 38. Mateus, capítulo 9, versículo 36 a 38. Perdão, 35. Alguém poderia ler para mim? Jesus ia passar. 35 a 39. A 38, perdão. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus tem uma necessidade uma angústia, uma necessidade de rogar por aqueles que necessitam da salvação. A necessidade de rogar é um fruto de um coração compassível, que sente a compaixão como a de Jesus Cristo e que se compadece da miséria humana, como Jesus demonstrou nessa passagem. Assim como Jesus se angustia por ver ovelhas aflitas e exaustas, é assim que devemos sentir por aqueles que ainda não encontraram o caminho da cruz. É o mesmo sentimento de Cristo que nós devemos almejar. Coração compassivo, angustiado, aflito por aqueles que não conheceram a Jesus Cristo. E existe uma frase que diz: missões está no coração de Deus. E é verdade. Porém, se não estiver em nossos corações, não influenciaremos e não mudaremos em nada a situação que o mundo está.
com bilhões de pessoas sem conhecer a Cristo. Então, não adianta só missões estar no coração de Deus. Missões tem que estar nos nossos corações. A compaixão e a paixão pelo perdido deve estar em nossos corações. George W. Peters afirmou: Deus, a igreja e o mundo estão procurando homens com o coração em chamas, corações cheios do amor de Deus, cheios de compaixão pelos males da igreja e do mundo, e cheios de paixão pela salvação dos perdidos. Portanto, se o nosso coração não estiver ardendo pela causa missionária, precisamos clamar ao Espírito Santo, produza em nós o amor genuíno, para que tenhamos corações em chamas, em compaixão por aqueles que ainda não se achegaram a Cristo ainda. Nada nos une tanto a Jesus Cristo como lágrimas que derramamos ao interceder por outros. Assim como Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém, lamentando a rejeição do povo judeu, é assim que cada um de nós deveremos buscar ser. Coração compassivo, igual de Jesus Cristo. Aflito por aqueles que ainda não conheceram a salvação. E o segundo ponto de um coração compassivo, que um coração compassivo é um coração esvaziado. Um coração que chora por um mundo sem Deus é um coração esvaziado. Nós vivemos em um mundo de influência materialista, individualista e egocentrista. O verdadeiro cristianismo é caracterizado pela cruz. O que a cruz significa para cada um de nós? Ela deve significar esvaziamento de nós mesmos, do nosso próprio ser, do desejo da atenção, do desejo de ser amado, do desejo de possuir. A cruz deve nos lembrar a esvaziar. Um coração esvaziado busca fazer a vontade de Deus, pois é a única coisa importante: servir ao Rei e glorificá-lo. Um coração esvaziado mostra na oração intercessora a expressão do amor e da compaixão de Deus em favor do outro. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Como corpo de Cristo, devemos ser sensíveis às dificuldades daqueles que sofrem, como nós oramos no começo do culto hoje. Oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão sofrendo, e devemos continuar orando dessa forma. Devemos orar por aqueles que sofrem perseguições, nossos irmãos. Devemos orar por aqueles que estão debaixo do jugo de Satanás, que é muitas e muitas pessoas nesse mundo. Devemos orar por aqueles que estão presos em vícios e pecados. Devemos orar por aqueles que estão enfermos e devemos orar por aqueles que estão passando necessidade. Isso é no contexto geral, não é somente dentro de uma comunidade de crentes, mas é no contexto geral do mundo todo. Devemos estar orando por aqueles que estão em dificuldade. Devemos agir em favor dos que sofrem, mas o primeiro passo é orar intercedendo e clamando por direção do Espírito Santo e providência de Deus. Um exemplo de homem que buscou fazer obras sociais importantes em ajudar o próximo, porém não tão urgente como a salvação para aqueles que estão perdidos, foi William Booth, fundador do Exército da Salvação. Seu projeto social salvou muitas vidas. E quando ele foi indagado pelo rei da Inglaterra sobre qual a força que dirigia a sua vida, ele respondeu: Majestade, alguns homens têm paixão pelo ouro,
outros pela fama, mas a minha paixão é pelas almas. Seu exército da salvação salvou muitas vidas e foi responsável por apresentar Jesus Cristo a inúmeras pessoas. Que a gente possa fazer obras sociais, mas ela não é um fim em si mesmo. O fim em si mesmo deveria ser apresentar o Evangelho para todo aquele que está perdido, todo aquele que não conhece Jesus Cristo. Portanto, nas palavras da missionária Durvalina, um cristianismo sem paixão não é capaz de impactar as nações, de fazer diferença entre as demais religiões. A obra missionária precisa de homens e mulheres possuídos de paixão pelas vidas que perecem sem salvação. Paixão para pregar, paixão para interceder com o coração ardente. Que possamos ter essa compaixão, essa paixão pelo aquele que está perdido. E não é difícil achar. Você pode ir para a fábrica, você pode olhar para o lado, você vai ver vários. E às vezes a gente não tem essa compaixão por aquele que ainda não conheceu Jesus Cristo, por aquele que ainda não sabe quem é o nosso Salvador. Que possamos estar buscando essa compaixão em nossos corações. Para concluir, evangelismo, missões e intercessão não são ministérios separados, mas o conjunto de uma obra que está no coração de Deus, que é alcançar o perdido. E buscar fazer a vontade de Deus sermos intercessores, orando no Espírito e ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo a fazer a vontade do Pai. Devemos buscar ser sensíveis ao Espírito Santo para fazer a vontade do Pai, para fazer o que está no coração do Pai. É como diz Paulo, o Espírito Santo sabe o coração do Pai, então ele sabe qual é a vontade do Pai, o desejo do Pai. E ter um coração compassivo, cheio de paixão por almas, e que o Senhor nos ajude a sermos mais dependentes do Espírito em nossas orações, e insira em nossos corações a compaixão pelo perdido e por aqueles que sofrem, porque essa é a grande obra que Jesus Cristo nos deu: evangelizar, chamar o perdido, discipular, proclamar o Evangelho a toda criatura, porque é isso que Jesus se aflige em seu coração, por aqueles que ainda não conheciam o caminho da paz, não conheciam o caminho que levava à verdade, à vida, que é Jesus Cristo. Que possamos orar ao Espírito para que Ele nos dê esse amor em nossos corações. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida?